Com a revisão da vida toda aprovada pelo STF, muitos segurados ficaram sem saber o que fazer, ainda mais com o fato do INSS ter liberado a possibilidade de realizar esse pedido de maneira administrativa, lá dentro do portal do INSS. Mas, neste vídeo, eu vou te falar o motivo que você precisa sim de um advogado para dar entrada nesse pedido de revisão e o porquê que o INSS ter liberado essa possibilidade dentro do portal não é tão boa assim. Meu nome é Robson Gonçalves e eu sou advogado previdenciário. E aqui você vai saber o que um advogado deve fazer na revisão da vida toda e o porquê que ele é importante para o INSS te pagar o que te deve. E uma vez que, antes de tudo, a revisão da vida toda é uma ação focada em documentação e em cálculo. A documentação aqui é uma das partes mais importantes e ela vai influenciar diretamente no seu salário. Isso porque existem contribuições que você realizou, especialmente as anteriores a janeiro de 1982, que elas não estão no CNIS. Ou seja, preste muita atenção aqui. Se antes de janeiro de 1982 você possuía boas contribuições, bons salários, eles vão ser considerados como salário mínimo na época, caso você não prove quais eram os valores. E isso faz com que a documentação seja o ponto-chave aqui. Mas ok, pensando nisso, a resposta seria simplesmente pedir a revisão da vida toda direto lá no INSS e apresentar toda a documentação, certo? Não. Infelizmente não é bem assim que acontece. Como o INSS nunca reconheceu a revisão da vida toda de maneira amigável, ou seja, lá no INSS de maneira administrativa, aqui mora uma certa pegadinha que infelizmente vai pegar muitos segurados. A revisão da vida toda é uma revisão de exceção, ou seja, pouquíssimas pessoas têm direito a ela. Então, ao pedir a revisão direto do INSS, você dá margem para o INSS olhar a sua aposentadoria como um todo. E se houver algum errinho lá, o INSS pode sim revisar o seu benefício e, infelizmente, reduzir ela. Sim, reduzir. Pode parecer loucura, mas ao realizar essa revisão diretamente no INSS, isso, infelizmente, fica possível de acontecer caso você não tenha orientação como um todo. O INSS vai olhar a sua aposentadoria e qualquer cálculo no seu benefício. Então você, como segurado, que infelizmente não entende tanto de cálculos assim, fica à mercê de qualquer decisão do INSS. E isso, infelizmente, pode te prejudicar, caso você saia pedindo a revisão da vida toda de qualquer jeito e confiando no INSS cegamente. Afinal, ele já te deu um benefício errado. Então aqui, você viu até agora dois papéis importantes do advogado. O primeiro é te auxiliar em toda a documentação necessária e o segundo é realizar de maneira detalhada e minuciosa os cálculos do seu processo. Ou seja, o advogado tem que saber te dizer com firmeza, antes de fazer qualquer revisão, para quanto que a sua aposentadoria pode subir caso você entre com o processo e qual o valor de retroativos, ou seja, os atrasados dos últimos anos que o INSS deixou de pagar, caso você tenha direito e qual o valor disso. Então, antes de contratar qualquer profissional, procure saber se ele entende cálculos e se ele entende sobre a documentação necessária acerca da revisão da vida toda. Essa revisão é uma revisão chata, é uma revisão de documentação e de cálculo. Uma vez que o advogado tem um papel fundamental neste processo é entender sobre esses dois pontos. Ou seja, realizar os seus cálculos, sendo até repetitivo aqui, de maneira minuciosa, e a revisão da vida toda não é uma revisão só de sair pedindo de qualquer maneira por aí. Os cálculos são a chave, juntamente com a documentação. Por isso, antes de contratar qualquer advogado, procure saber como ele cuida dessas coisas. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.